Dando sequência ao seminário distrital, vamos acompanhar mais alguns momentos especiais deste dia, registrados em fotos e vídeos. Nem sempre foi possível seguir uma sequência perfeita dos acontecimentos, mas cada registro traz um pouco das histórias, experiências e depoimentos que mostram a força do Rotary no desenvolvimento do seu quadro associativo. Ouviram de piranhas margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, solidário, raio de amor e de esperança a guerra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante. Aqui, nesse sábado, realmente para mim é sempre muito surpresa vir aqui olhar e ver a casa tão cheia, tão repleta e com todo mundo com esse semblante de alegria, de felicidade, de comprometimento, engajamento. Realmente, obrigado mesmo. E vocês... Pela primeira vez nós tivemos um hino nacional em versão soluço. Tá? Gostaria de cumprimentar o nosso Colégio de Governadores, obrigado por estarem aqui presentes, e todos os presidentes, governadores assistentes, todos vocês, né, que são a equipe distrital Samurai, cada um de vocês fazem parte da nossa equipe. Obrigado mesmo. Lembrando que nesse mesmo momento nós temos um outro evento importante que está acontecendo lá no Campo Pinheiros. Então, vários companheiros estão lá, que é a orientação de inbounds e a orientação para as famílias hospedeiras. Então, nós tivemos esses dois eventos grandes, simultâneos, por isso que Ali não está aqui, ela está coordenando lá, e muitos companheiros também não estão aqui. Então, para mim é uma agradável surpresa ver vocês todos aqui, e o Gabriel, que acabou de chegar de lá, e o Cláudio falaram que lá também está bastante concorrido. Eu gostaria de agradecer a equipe organizadora, destacando o Joaquim Ferrara, o Hamilton, que está viajando, o Aldo, e todos os outros que se dedicaram para o sucesso desse evento. Gostaria de agradecer os facilitadores, o Chico, o Reinaldo, o Alexandre, o Diogo, o Lorraine e todos os demais colaboradores. Todos vocês aqui presentes, muito obrigado novamente, que nesse sábado, deixando o lazer e a família, para se capacitarem aqui para uma gestão cada vez melhor. E lembrar da importância desse seminário, né, que além da capacitação, também é uma das metas de RI. Então, obrigado por me ajudarem a cumprir essa meta que nos é dada por Rotary Internacional. Lembrar aqui de que a Fundação Rotary e Protocolo são fundamentais para uma boa gestão. Todos os facilitadores e a equipe distrital Samurai, não só aqui, mas durante a gestão toda, estarão disponíveis para fazerem palestras, fóruns e esclarecer dúvidas dos seus clubes. Então, por favor, quando vocês puderem, chamem a equipe distrital para poder prestigiar o seu clube também.
E vamos todos juntos superar as nossas metas e criar impacto duradouro. Muito obrigado. Bom seminário a todos. Arigatou gozaimasu. A participação de vocês, governadores, conosco, ela é muito importante. Além de vocês nos trazerem conhecimento, vocês nos trazem apoio e assim nós temos condição de nos desenvolvermos mais. Muito obrigado. Passo aqui ao Felipe para que ele faça o encerramento. Obrigado. Gente, para encerrar, já que eu citei o homem no começo da palestra, né, vamos citar ele no fim também. Então, uma frase de Paul Harris: a maior conquista do Rotary será sempre o bem que ele faz no mundo. É lindo isso, né? A gente erradica pólio, a gente cuida de tanta coisa que o mundo precisa. Então, queria só lembrar que o nosso projeto ele cuida do ativo mais importante que o Rotary tem, que é você, rotariano. Então, venham conhecer o nosso projeto, nós estamos à disposição. Queria agradecer a todos. Aqui tem um QR Code gigante do número que o padrinho falou aí, né, que é o nosso atendimento. Também está o meu número, está o número do padrinho. Podem fotografar. Estamos à disposição para mostrar e levar esse conhecimento para todos vocês. Muito obrigado a todos, gente. Bom dia a todos os presentes. Agradeço ao governador Henrique Pissarro, ao colégio de governador e a todos os presidentes e companheiros aqui presentes. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui. Eu fico muito feliz de poder passar um pouco da experiência do satélite. Vou tentar não me alongar demais, mas vou começar. Essa aqui é a presidente do satélite, Alice, ela que está me ajudando, incumbindo uma casa da amizade de quase 60 anos, transformar em clube satélite. Eu dividi a apresentação em alguns blocos que eu acho que é importante eu falar rapidamente. O primeiro é o pertencimento, tá? Depois o DQA na prática, a nossa história, eu quero contar um pouco da história da Casa da Amizade, o Clube Satélite, a parte financeira e um plano de 90 dias para transformar a sua Casa da Amizade num Rotary Satélite. Tá? O primeiro é o pertencimento. A Casa da Amizade faz diversas ações e não tem um reconhecimento como rotariana, porque hoje elas não são rotarianas. E isso, às vezes, causa uma falta de pertencimento, porque quando o clube vai receber as honras e os méritos de tudo que eles fizeram, às vezes a Casa da Amizade fica esquecida. Em muitos clubes, elas fazem coisas muito gloriosas e que nós precisamos deixar eternizado. Como rotarianas, elas conseguem eternizar tudo que elas fazem, receber os louros também, e eu acho isso muito importante. Eu percebi, embora a Casa da Amizade do Vila Maria seja uma Casa da Amizade muito atuante, eu percebi muita vontade em pertencer ao Rotary. Então eu acho que é muito importante a gente trazer elas para junto, não só como cônjuges, mas também como parceiras, como rotarianas. Tá? Isso agrega ao clube, isso gera debate, gera uma outra posição, de um outro ponto de vista, e isso vem agregado muito ao meu clube. O que acontece? Hoje, normalmente a Casa da Amizade tem uns laços de que, como eu posso dizer, eles têm laços de um olhar de fora do Rotary. Eles são cônjuges que acompanham o Rotary, mas não pertencem de fato. Então elas trazem às vezes outras visões que são muito importantes para nós e que às vezes a gente não olha. Desde que criou a Casa da Amizade, virou o Rotary Satélite, nós estamos conseguindo aumentar o DQA. Hoje, governador, nós temos mais 6 candidatas que estão já passando por entrevistas, indo aos nossos jantares e aos jantares da Casa da Amizade para atender um pouco mais do que elas podem fazer para a sociedade. O mais importante do DQA não é recrutar, é cuidar daqueles que já estão lá, né? E as cônjuges estão conosco. Nessa última reunião de conselho que eu tive no meu clube, um companheiro disse o seguinte: eu cuido de tantas pessoas que eu nem conheço, por que eu não vou cuidar de um companheiro que está precisando de alguma coisa, de uma atenção, de um carinho, para manter ele no clube? Essa mensagem eu queria deixar porque é um companheiro novo que entrou agora. E a gente fala, tenho tanto esforço para recrutar e eu não cuido de quem está aqui.
E a cônjuge é isso, tá? Ela está ali, eu preciso cuidar, eu preciso trazer ela junto. Vamos falar um pouco sobre a diversidade também. Às vezes é difícil falar de diversidade em alguns clubes. No meu clube, por exemplo, é um clube nichado mais masculino. E o Satélite é um clube nichado feminino. Cada uma tem a sua peculiaridade e as coisas que gosta de fazer. Tá? Então, por exemplo, elas escolhem o lugar delas, o rito delas, separado dos companheiros. E depois, quando a gente tem as nossas reuniões conjuntas, nós analisamos os pontos de vista diferentes e vemos o que pode melhorar. E quando você traz essa parte um pouco mais nichada, ela acaba atraindo muito mais, porque às vezes você se sente mais pertencido quando você está com uma pessoa que é muito parecida com você, e isso torna o clube mais agradável. Essa moça, Emília Kremer, ela quase foi perdida na história do meu clube, tá? Por isso que eu quis trazer ela aqui. Pelo fato dela não ser rotariana, ninguém mais lembrava dela. Meu clube esse ano faz 60 anos, e eu estou fazendo um trabalho de recuperar a história. E eu encontrei ela. Ela talvez seja a melhor cônjuge que o meu clube já teve. Ela, através dela, ela foi eleita a presidente da Associação da Família de Rotarianos do Distrito, o Distrito 461, e ela liderou a rifa para comprar hoje onde é a sede da Asfar. E isso quase foi se perdido. Por que eu trouxe isso? Se ela fosse rotariana, com certeza toda essa documentação estaria no meu clube. Eu achei por acaso, na gestão do Léo Kremer, uma menção. E veja, ele não foi um excelente presidente, o Léo Kremer, no meu ano. Mas a dona Emília foi maravilhosa. As coisas que ela fez pelo próprio Rotary Clube Vila Maria quase ficaram perdidas. Eu só consegui resgatar isso porque eu tenho um sócio fundador e um sócio quase fundador e consegui resgatar essa história. Veja, ela que teve a liderança de comprar a sede, que até hoje tem as festivas. Isso quase se perdeu e eu não acho isso justo. E se ela fosse rotariana, estaria lá, tudo na ata, todas as benfeitorias que elas fizeram. E a gente tem que ter esse carinho. A história não pode ser esquecida. Como eu disse, elas compraram uma sede, não são rotarianas. Os trabalhos que a Asfar faz é maravilhoso. E eu acho que deveriam ter um reconhecimento em parte do próprio clube. Transformá-las em rotarianas, através do Clube Satélite, e eternizar tudo que elas fazem para ficar na história e a gente poder saber o nosso passado para construir o nosso futuro. É muito importante que a gente aprenda com os êxitos do passado e com os erros. Se a gente não tiver tudo documentado como é num clube de Rotary normal, a gente perde a história. E por isso que eu trouxe essa parte. Agora vamos lá, como é que faz o Clube Satélite? É um clube independente, tá? Eu não preciso ter todo o rito que tem num clube normal, e eu preciso ser apadrinhado, tá? Tem a vida própria, a estrutura é mais simples, não precisa de toda aquela burocracia que um clube normal faz. Eu preciso de no mínimo 8 associados, o clube para padrinho, e não precisa abandonar a Casa da Amizade. Você agrega tudo aquele rito que você tinha da Casa da Amizade, você agrega no Rotary Satélite. Tá? Então o primeiro passo que eu faria é chamar os cônjuges, chamar os familiares, todo mundo, para eles entenderem o que vocês fazem e tentar conversar com eles e verificar a possibilidade e todas as benesses que eles podem ter de virar um rotariano. Tá? Então faço uma reunião, mapeia quem tem mais o perfil de tocar uma Casa da Amizade, tem que levar para a Assembleia, para o Conselho do Clube Padrinho, para ser aprovado. Estrutura, precisa de ajuda para estruturar, elas têm muito boa vontade e às vezes nessa parte o Clube Padrinho precisa ser bastante ativo na primeira vez para estruturar corretamente. Formalizar, celebrar e agir. É aí o mais difícil. Depois que você faz essa parte, você precisa engajar elas no Rotary, nos procedimentos e começar as ações. Hoje o trabalho voluntário sem registro formal no Rotary, tá? como Casa da Amizade,
sem acesso e direito a subsídios, sem voz nas decisões distritais e projetos que dependem sempre da intermediação de outros. Como rotarianas, elas têm o acesso ao My Rotary e toda a plataforma de cursos que lá tem, que nos faz tornar um rotariano melhor, elegíveis para subsídios, e horas de serviço são contabilizadas e formalizadas nas atas e demais documentos do clube. Está um ponto de atenção que foi crucial para nós e eu acho que é a peça-chave. Muitas casas da amizade utilizam conta de próprias cônjuges para arrecadar e fazer as benés delas. Esse foi um ponto, a nossa casa da amizade funcionava assim. Nós tínhamos uma tesoureira e hoje já temos 36 contribuintes e todo esse dinheiro ia para a conta de uma pessoa. Com a reforma tributária agora, é necessário que a gente faça o cuidado com o dinheiro. E não é necessário abrir um CNPJ e toda essa burocracia. A solução, por exemplo, que eu arrumei no meu clube foi uma chave Pix dedicada para o satélite, tá? Onde todas as contribuições vão ficar devidamente identificadas por essa chave Pix. Você puxa o extrato Pix e você deixa as companheiras com capacidade financeira e sem o risco de ter um eventual problema com a Receita Federal. Porque os chás da amizade que fazem, eles andam com muitos valores. E eu vejo, minha esposa, a presidente, frequenta bastante, muitas vezes você paga e vai na conta de uma pessoa física. E isso, com o tempo, vai dar problema. Então, esse é o ponto-chave, tá? Então, você vê, se você tiver muita restrição, é esse ponto que você vai, como é que você orquestra? Eu quero deixar tudo no clube padrinho. Tá bom, mas vamos ter uma formalidade para explicar isso depois, né, para não ter nenhum risco com a reforma tributária. Eu escutei muito isso, eu separei algumas frases, vamos perder a casa da amizade. Não vai, continua tudo exatamente igual. A única coisa é que vocês são rotarianos, tá? E tem alguns pequenos ritos a ser seguidos. Mas nada que demanda um tempo ou que perca alguma coisa que vocês ganharam anteriormente. Elas não vão querer pagar a contribuição. Veja, a contribuição não é igual à contribuição do satélite. Quem depois tiver interesse, eu tenho uma relação aí com os valores, é um valor acessível e é um valor que também agrega ao clube padrinho. Então, não é nada fora do comum, nada que inviabilizará a criação de um satélite. Vai dar muito trabalho burocrático? Não dá. Quem se incumbe disso é o clube padrinho, que já está acostumado. Tá? Então, são coisas que não são problemas. O plano de 90 dias que a gente começou, primeiro fizemos as reuniões, a aprovação no conselho e a documentação toda enviada. Normalmente, em 90 dias, você está com tudo isso pronto. Tá? Quem será a próxima Emília Kremer? Quem será esquecida? Não vamos deixar elas serem esquecidas. Vamos transformar elas em rotarianas, lá no clube satélite, e vamos marcar elas na história. É isso que eu tinha para falar. Cumprimento o Colégio de Governadores em nome do governador Henrique Lizawa e cumprimento os aqui presentes em nome do meu presidente de Rotary, Zé Raimundo. E eu vim falar de uma coisa muito legal, né, que foi essa gestão passada, né, a gestão da União, que eu tive a oportunidade, tive o direito de representar um programa inteiro de Interact no nosso distrito, e aí eu vim apresentar para vocês uns números. Eu acho que vocês viram isso em algum lugar, na Conferência Divina. Eu falei um pouco sobre o crescimento do Interact, mas os números aumentaram até o final da gestão. Então, a gente iniciou a gestão com 151 associados, e eu entreguei para minha RD Manuela 403 associados. Foi um crescimento fantástico. E a gente fez muito mais. A gente abriu 13 clubes, né? Iniciamos com 15, fomos para 28. Ficamos no top 3 no ranking nacional de distritos e ficamos em primeiro lugar no ranking de abertura de clube, sendo que o segundo só tinha aberto 3 clubes. Mas como que eu fiz essa mágica, né? Durante a gestão, muitos clubes me perguntaram de Rotary, de Interact, como que eu posso fazer essa mágica no meu clube? Como que isso funciona? Qual foi a palavra mágica que você fez para essas pessoas se interessarem pelo Rotary, pelo Interact? E é simples. Pertencimento.
eu entendi que a minha gestão, ela seria para DQA. Eu nem imaginava que eu ia gostar tanto de trabalhar com DQA, mas eu entendi que o DQA é algo simples, é fazer que as pessoas gostem daquilo que você vive diariamente, que é o roteiro. E aí eu entendi que o DQA não posso simplesmente chegar e falar entra pro roteiro, entra pro Interact, né? A Diva, durante toda a gestão, ela falou, o que você faria se você estivesse no elevador para convidar alguém pro roteiro? E eu digo que é isso, é você explicar ali, você acolher a pessoa, falar, olha, é assim que funciona o roteiro, venha conhecer, e tudo isso através do pertencimento, porque as pessoas só ficam se elas se sentirem pertencentes daquilo. Eu não posso simplesmente colocar pessoas por uma quantidade. Eu falei de números aqui, mas para vocês entenderem o tamanho que cresceu o nosso distrito. Então, hoje a gente é visto a referência dentro do Brasil inteiro. Eu vou para o 4590, 4420, para falar sobre o trabalho que eu fiz aqui no 4563. Aí se tornou referência mundial. Inclusive, o Francesco Arezzo, ele reconheceu o nosso trabalho como 4563. Mas isso tudo não se deu por conta de mim. Se deu por conta que os clubes aceitaram meus convites. Eu chegava que nem a governadora Diva. Por que você não abre o Interact aqui na sua região? E hoje eu tenho aqui, nesse evento, 3 Interact Clubs que eu abri na minha gestão. O Interact de São Paulo, Vila São Francisco, o Interact de Registro, Ouro, e o Interact Clube Grande Aviano Empresarial. Então foram os 3 clubes que, dos 13, estão 3 aqui presentes. E para mim isso é muito importante, porque significa que o trabalho que eu fiz lá atrás como liderança vai continuar com uma continuidade com a Manuela. Então, são 4 pilares, que eu queria, esses 4 pilares, vocês viram aqui muito falar sobre o que cada um fez no seu clube, né? O E-Club, como funciona o projeto lá, no clube deles, o São Paulo Vila Maria, os outros clubes, como funciona, ter um satélite. Mas eu queria falar com o clube de vocês, porque eu entendi que o DQA, ele é uma coisa para vocês. Vocês precisam sair daqui sabendo que vocês vão fazer no clube de vocês, não só ouvir discursos bonitos. Então, acolhe o futuro associado de vocês, ouve ele, envolve nos projetos e valoriza. Eu vi uma frase muito legal do presidente de Rotary Internacional 2021-2022, que ele fala o seguinte: não é apenas sobre trazer nossos associados, é sobre fazer com que eles queiram ficar. Então, a missão é essa para vocês, que vocês façam novos associados quererem pertencer em Rotary e viver Rotary. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, não é mesmo? Muito obrigado.